Yo, what's up guys? Teacher Paul over here e você está assistindo a aula número 12. Se você não assistiu as outras aulas, os links vão estar aqui embaixo para você assistir desde o início. Esse curso é online, então você pode assistir quantas vezes você quiser. E esse curso é específico para você montar frases no inglês, que é a parte mais difícil quando você está aprendendo um idioma novo. E aqui a gente resolve o seu problema. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva para você concorrer a uma viagem para Londres aqui com o Teacher Paul assim que esse canal atingir 1 milhão de inscritos. E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo à aula número 12. E hoje a gente vai falar sobre o did. Então na última aula a gente falou sobre o do, falamos sobre o will e hoje vamos falar sobre o did. Então, como você deve saber, o did também é um verbo auxiliar. Ele é o passado do do. Só que antes de começar a aula, baixe a sua apostila, vai estar aqui embaixo. Se você não sabe baixar, você pode acessar o link e seguir as instruções. Se você não quiser baixar a apostila, você pode acompanhar pela tela do celular ou então pela tela da sua TV, ou então você pode só ver ali, não precisa baixar, não precisa fazer nenhum download e não precisa imprimir se você não quiser. Se for mais fácil para você, você pode imprimir, né, para você anotar. E aí fica bem legal você fazer o curso dessa forma. E não se esqueça de colocar o seu nome aqui embaixo na lista de presença para marcar a sua presença aqui na aula e para não receber falta, tá bom? Eu vou ler a lista de presença, apenas 5 nomes, e se eu chamar o seu nome, você coloca presente. Se eu não chamar o seu nome nessa aula, quem sabe na próxima. Então continue comentando, porque em algum momento eu vou chamar o seu nome aqui na lista de presença. Continue insistindo aí, tá bom? Então vamos para a lista de presença. Valber Kainan presente, ok? David Silva, ok? Diana Lima, Vanessa Cristina, Dri Gonçalves. Ok, pessoal, vamos direto para a aula. Então, como você viu na última aula, o do é para formar perguntas no presente, o will é para formar perguntas no futuro. Então, o que você acha que a gente vai fazer com did? Quem falou did é para formar perguntas no passado, você acertou. Então, se eu quiser formar perguntas no passado, eu vou usar o did. Então, o did é para passado, tá bom? Então, quando eu vou formar uma pergunta no passado, eu sempre tenho que usar o did. Então, por exemplo, did you go? Did vai transformar o go no passado. Então, a pergunta vai ficar: você foi? Você vê que o go está no presente, então go é o verbo ir. Como eu coloquei o did no começo, ele jogou para o passado, então did you go? Você foi. Did you eat? Você comeu. Did you see? Você viu, entendeu? Então sempre que a gente coloca o did na pergunta, o verbo, apesar de ele estar no presente, ele tem que estar no presente, esse auxiliar puxa o verbo para o passado. Ele está lá para auxiliar o verbo. Então o verbo não precisa estar conjugado, porque o verbo auxiliar puxa ele e conjuga ele para o passado. Legal, né? Quando você usa o verbo auxiliar? Na pergunta, did you go? E no negativo, I didn't go. Então você vê que o go não conjuga. Porém, como ele está com didn't, você vê que é o verbo auxiliar, ele vira um negativo do passado. Então eu não fui. I didn't go. Eu não fui. Agora, eu uso ele na pergunta e no negativo. Só que quando eu estou afirmando, né, fazendo uma afirmação positiva, o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que conjugar o verbo. Eu não posso falar I did go, tá? I did go não pode ser usado nessa forma. Se você falar I did go, você está concordando com algo que a pessoa falou. Só que ela tem que falar primeiro para você concordar. Então, se você quiser chegar falando uma afirmação, por exemplo, que ela fala assim: eu fui pro cinema. Eu tenho que conjugar o verbo no passado. Eu tenho que falar I went to the cinema. Então, o go vira went. Tá? Mas a gente não vai falar sobre isso agora nessa aula. Hoje a gente só vai te ensinar a formar perguntas com did you, tá bom? Então did vai jogar tudo pro passado. Se você quiser fazer uma pergunta ou se você quiser fazer um negativo, aí você vai ter que usar o did. Se não, você tem que aprender a conjugar o verbo no passado. E aí a gente vai fazer isso em outra aula. Se inscreve para não perder, tá bom? Vamos lá, então a primeira pergunta que a gente vai fazer é did you like? E aí você pode colocar alguma coisa no final, né, para fazer mais sentido. Did you like it? Por exemplo, você gostou disso? Ou você gostou do que está em questão, né? Did you like it? Você gostou? Você tem que colocar o it no inglês para não deixar em branco ali. Então, se eu estou falando de algum assunto, o it vai substituir o assunto. E aí você também pode terminar a frase com outra coisa. Então, did you like the movie? Você gostou do filme? Did you like the movie?
Você gostou do filme? A próxima palavra é cook. Cook quer dizer cozinhar. Eu posso perguntar, did you cook? Você cozinhou? Você vê que o did transforma o verbo no passado, então cozinhar vira cozinhou, só por causa da presença do did na frente da frase. Que legal, né? Então, did you cook? Repeat. Did you cook? Did you cook? Você cozinhou? Did you cook food? Você cozinhou comida? Did you cook chicken? Você cozinhou galinha, frango? E aí você vai montando várias coisas. A próxima palavra é play. Então vamos perguntar, did you play? Você brincou? Eu quero perguntar algo mais específico. Então, did you play today? Você fala pro seu filho, did you play today? Você brincou hoje? Did you play? Repeat. Did you play? Did you play? Play quer dizer brincar, jogar ou tocar, tá? Se você está falando de música, tocar. Play the piano. Se você está falando de esporte, play é jogar. Play football quer dizer jogar futebol. Play an instrument, tocar um instrumento. Play with toys, brincar com brinquedos. Tá? Então, dependendo do contexto, o play quer dizer coisas diferentes, tá bom? A próxima palavra é call. A gente viu isso na última aula e a gente vai ver hoje de novo. Did you call? Você ligou? Aí eu posso colocar o me no final. Did you call me? Você me ligou? Repeat. Did you call? Did you call? Did you call? A próxima palavra é jump. Jump quer dizer pular. Então, did you jump? Você pulou. Por exemplo, você vai num passeio e aí você volta e conta para os seus amigos, poxa, tinha uma cachoeira bem legal lá, um rio ali e tal. A pessoa fala assim, did you jump? Você pulou? Aí você fala assim, no, I'm not crazy. Tipo, não sou doido. Did you jump? Quer dizer, você pulou. Did you jump? Repeat. Did you jump? Did you jump? A próxima palavra é accept. Accept quer dizer aceitar. Então, com um dedo no começo, ele vira aceitou. Did you accept? Did you accept? Did you accept? Agora, lembra, pessoal, se você não falar you, por exemplo, o you no inglês, a gente já viu que you é singular e plural. Então, did you accept pode ser você aceitou ou vocês aceitaram. Tá? Não é porque no inglês não conjuga que no português não tem que conjugar. É o que o inglês é mais simples, ele não precisa de nenhuma conjugação assim. O you, ele quer dizer você ou vocês. Então, did you accept pode ser você aceitou ou vocês aceitaram. Então, digamos que alguém te pediu um casamento e você está me contando a história. Eu vou perguntar para você, did you accept? Você aceitou? E aí você vai responder, yes, I did. Ou então, no, I didn't. Lembra que se você quiser responder curto, você só usa o verbo auxiliar. A gente viu isso nas outras aulas. Então, como que você responde? Você fala yes, I did. Para curto, né? Sim. Sim, eu. O did, ele vai substituir o que foi perguntado antes. Então, nesse caso, accept. Did you accept? Ele é um verbo auxiliar, então ele vai substituir o verbo, tá? Então, did you accept? Yes, I did. No, I didn't. Ok? Então, a pessoa vai entender. Sim, eu aceitei ou não, eu não aceitei. Tá? É errado falar yes, I accept. Aí tá errado porque ele tá no presente. Como a pergunta tá no passado, eu teria que mudar o verbo também. Aí eu teria que falar yes, I accepted. Aí é outra história. É mais fácil você responder yes, I did. Tá bom? A próxima palavra é add. Add, todo mundo que é da época do Orkut ou do MSN, o pessoal sabe o que é add. Hoje em dia, não sei se é usado tanto, mas no Facebook também tem add, que é adicionar. Did you add? Mas aí, não vamos falar sobre rede social, que a gente já sabe como que usa, né? Na rede social. Did you add me? Você me adicionou? Vamos dar um exemplo de cozinha. Se eu perguntar para você, did you add salt? Did you add salt? Did you add salt? Você adicionou sal? Ok? E aí você pode colocar os ingredientes no final. Did you add pepper? Você adicionou pimenta? E aí você vai formando suas frases. Então, repeat. Did you add? Did you add? Did you add? Ok, a próxima palavra é bake. Bake também é associado à cozinha. Bake é assar. Então, tudo que você vai assar, tipo pão, bolo, a gente usa a palavra bake. Então, did you bake? Você assou?
Repeat. Did you bake? Did you bake? Did you bake? Então eu posso falar, did you bake a cake? Você assou um bolo? A próxima palavra é include. Include é bem, digamos que é parecido com o português. Include é incluir. Então você está indo para um evento, né? E aí você pergunta para a promotora do evento, did you include me? Você me incluiu? Repeat. Did you include? Did you include? Did you include? Você incluiu? A próxima palavra é argue. Argue, ele é uma coisa chata. Argue é discutir. Ou então brigar. Então eu vejo que a pessoa tá triste com o namorado dela e eu vou perguntar, did you two argue? Ou seja, vocês dois brigaram? Did you argue? Repeat. Did you argue? Did you argue? Did you argue? Vocês brigaram? Vocês discutiram? Ok, vamos para o outro lado agora da página. E eu fiz uma coisa bem legal para vocês. Lembra que na última aula eu falei cut? Que ele não muda. Se eu quiser falar o passado, I cut, you will cut. Então, o cut é uma das palavras, um dos verbos no inglês que ele não muda nem no presente nem no passado. E agora eu selecionei uns verbos irregulares que você também não precisa mudar. Então isso vai facilitar para você responder, tá? Então se eu quiser falar I cut, ele já está no passado, então você está falando eu cortei. Se você está falando presente, I cut, ele está falando eu cortei no presente. Então é uma coisa que vai facilitar para vocês enquanto vocês não aprendem o verbo no passado, que a gente vai aprender em outra aula. Então hoje já vou colocar essas palavras para você saber que ele já é no presente e também já é no passado, ele não muda. Então isso vai facilitar para vocês. Então a primeira palavra é bet. Did you bet? Bet quer dizer apostar. Então I bet, eu aposto. Ou então se eu estou falando do passado, I bet, eu apostei. Não tem mudança nenhuma quando eu falo o bet no presente ou no passado. Se eu quiser falar no futuro, o que eu tenho que fazer? Se você falou que tem que colocar o will na frente, você acertou, você aprendeu com a última aula e você está aprovado, ok? I bet quer dizer eu aposto ou eu apostei. Repeat. Did you bet? Did you bet? Did you bet? Você apostou? Cut a gente já viu na aula passada e também eu já expliquei como que usa o cut, então a gente vai direto à pergunta. Did you cut? Did you cut? Did you cut? Você cortou? E aí eu posso colocar tipo mão, hand. Did you cut your hand? Did you cut your hand? Did you cut your hand? Você cortou sua mão? Ou então se eu quiser falar dedo, que é o mais comum é você cortar o seu dedo. Então, did you cut your finger? Did you cut your finger? Did you cut your finger? Você cortou o seu dedo? A próxima palavra é hit. Did you hit? Hit quer dizer bater. Então, hit, nesse caso, a gente está falando do passado, é bateu. Ou então, I hit, eu bati. Did you hit? Did you hit your head? Você bateu sua cabeça? Então, hit é bater. Ou, na verdade, pode ser também acertar no sentido físico. Ok? So, repeat. Did you hit? Did you hit? Did you hit? Então eu posso perguntar, did you hit him? Você bateu nele? Ou você acertou ele? Did you hit him? Ok? A próxima palavra é let. Let quer dizer deixar. Did you let? Você deixou. Só que você tem que terminar a frase para fazer sentido no inglês. Então, did you let him talk to you like that? É muito grande essa frase, mas é só um exemplo. Então, did you let? Quer dizer, você deixou. Mas se você terminar a frase, ele dá mais sentido. Por exemplo, did you let him go? Did you let him go? Você deixou ele ir? Did you let him go? Okay, so repeat. Did you let? Did you let? Did you let? A próxima palavra é uma coisa que eu não faço e você também não deveria fazer. É quit.
quit quer dizer desistir. Did you quit? Você desistiu? Você tem que responder assim, no, I didn't quit. Repeat. Did you quit? Did you quit? Did you quit? Você desistiu? A próxima palavra é read. Ele tem um porém. O read, ele é presente. Só que se eu quiser falar read no passado, por exemplo, eu quero falar assim, eu li. Eu vou falar assim, I read. A pronúncia muda, tá bom? Então, I read, eu li. I read a book. Eu li um livro. Did you read? Você leu? Repeat. Did you read? Did you read? Did you read? E eu posso completar falando assim, did you read a book? Ou então eu posso falar o nome do livro. Did you read Sherlock Holmes? Você leu Sherlock Holmes? Did you read the Bible? Você leu a Bíblia? Por exemplo, eu posso perguntar para você, did you read the Bible today? Você leu a Bíblia hoje? Ou então, did you read a book this month? Você leu um livro esse mês? A sua resposta vai ser, yes, I did. Ou então você pode falar assim, yes, I read 2 books. Sim, eu li 2 livros. Yes, I read 2 books. Você vê que a pronúncia é diferente. I read. I read. I read. Teacher, mas tem diferença entre read da cor e read do verbo? Não, meu caro aluno. Red é vermelho, R-E-D, red. E o read, R-E-A-D, é o verbo no passado. O verbo ler no passado. Não tem diferença nenhuma na pronúncia. I read ou this book is read. I read a red book. I read a red book. Eu li um livro vermelho. Repeat. I read a red book. I read a red book. I read a red book. Você vê que legal? A pronúncia não muda, só muda a escrita. E não vai te confundir, tá bom? Não vai te confundir por causa do contexto. A próxima palavra é shut. Shut quer dizer fechar. Então você pode falar assim, did you shut the door? Você fechou a porta? Did you shut the door? Okay, so repeat. Did you shut? Did you shut? Did you shut? A próxima palavra é put. Put. Então, put quer dizer colocar. Did you put? Você colocou? Did you put? Did you put? Did you put? Digamos que você fez um café, né? E eu vou perguntar para você, did you put sugar? Você colocou açúcar? Did you put sugar? Did you put sugar? Ok? É bem legal essa palavra put, colocar. Ou se você quiser usar botar, né? Tem gente que não gosta de usar a palavra botar, porque, né, botar ovo, sei lá, tem aquela história toda. Mas put quer dizer botar ou colocar, ok? A próxima palavra é hurt. Hurt quer dizer machucar, ok? Machucar. Did you hurt yourself? Você se machucou? Did you hurt yourself? Ou então, did you hurt her? Você machucou ela? Did you hurt him? Você machucou ele? So repeat. Did you hurt? Did you hurt? Did you hurt? Então é isso, pessoal. A gente chegou ao final da primeira parte da aula e, como sempre, no final a gente vai fazer a entrevista. Então eu vou te fazer algumas perguntas e você vai respondendo. Se você ainda não sabe responder, então leia as perguntas primeiro, responde, depois volte aqui para você poder responder enquanto eu te pergunto. Se você ainda não sabe responder essas perguntas, você vai responder com yes, I did ou no, I didn't. Então vamos lá, a primeira frase é Did you call me yesterday? Did you speak to him? Did you bake a cake for me? Did you quit your job? Did you read the Bible this morning? Did you like Teacher Paul's class today? Então, pessoal, é isso daí. Espero que você tenha gostado de mais uma aula. Espero que você divulgue para os seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dê aquela joinha, compartilhe com seus amigos para que eles aprendam inglês esse ano junto com vocês. E, pessoal, thank you very much. I'll see you next time. Se você quiser mais vídeos, tem aqui em volta e você pode clicar e ver mais conteúdo aqui embaixo. É isso daí, pessoal. I'll see you. Bye bye.